Fala pessoal, tudo bom? Quero compartilhar com vocês o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do casamento que Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja. Jesus vai levar a sua noiva para o grande dia de descanso, aonde vai trazer alegrias, regozijos, vai trazer uma grande festa para a sua noiva, que é também o dia de descanso. Quero trazer também o grande dia em que Deus vai habitar com os homens de maneira plena, de maneira que nesse dia vai haver a maneira concreta, a concretização da morada de Deus com a sua igreja, com o seu povo. E que dia maravilhoso é esse? É o sétimo dia. O sétimo dia é o dia de descanso. E quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou em 6 dias. 6 dias Ele criou os céus e a terra. No sétimo dia, Ele descansou. Então, esses 6 dias da criação se refere a 6 milênios. O apóstolo Pedro, ele fala que para Deus um dia como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Em Salmos 90 também fala que 1000 anos como se fosse o dia de ontem. Então Deus ele faz referência a esses 6 dias como 6 milênios. Cristo veio no 4º milênio. Antes de Cristo houve 4000 anos. Ele veio no 4º milênio. E depois dele já se passaram 2000 anos. Estamos no ano 2021. Então já se passaram aí 6000 anos. No 7º dia é o dia de descanso, que é o milênio. 1000 anos que Deus vai reinar na terra com o seu corpo, com a sua igreja, com a sua noiva, que é o Israel, a grande nação de Deus. Então, Deus, ao criar os céus e a terra em 6 dias, Ele está nos levando a 6 milênios, que no 7º dia, que é o milênio de Cristo, é o reinado de Cristo aqui na terra, vai ser o dia do seu descanso. Por isso que ele fala que é 1000 anos o 7º dia. Então, o dia de descanso de Deus com o seu povo é no 7º milênio. É o sábado do Senhor. É o 7º dia que o Senhor preparou para a sua igreja, para o seu povo, o Israel de Deus. E o casamento também é no 7º milênio. A bodas do Cordeiro de Cristo com a sua igreja durará 1000 anos. Também se refere ao 7º dia. E o mais interessante é que quando o apóstolo João escreve o Evangelho, a partir do capítulo 1 e no capítulo 2, ele faz a ligação com Gênesis capítulo 1, aos dias da criação. E ele fala lá, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele faz essa conexão. E ele cita os 7 dias da criação de acordo com o Evangelho de Cristo. E você vai ler lá, ó, a partir do capítulo 1, os versículos, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então ele vai citando, né? Ele fala que houve um homem, que era João, que veio dar testemunho do próprio Jesus. Ele vai citando. Quando chega lá no versículo 29, ele fala assim, ó, no dia seguinte. Então ele já fala no 2º dia. No dia seguinte, no versículo 29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, João aqui já cita o 2º dia. No 1º dia, ele fala do princípio, que Jesus era o verbo, e ele vai lá destrinchando, né? Quando chega no versículo 9, ele já fala do 2º dia. Ele fala quando João viu Jesus, que era o Cordeiro, se referindo à festa da Páscoa, que o Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você for lá, se você vai caminhando no capítulo, lendo o capítulo, quando chegar no versículo 35, ele fala, no dia seguinte. Aqui já é o 3º dia. Então, ele fala, o 1º dia é o princípio, que era o verbo. No 2º dia, João viu Jesus. No 3º dia,
Diz assim: João estava outra vez ali na companhia de 2 discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, já está no terceiro dia, ele cita o terceiro dia. E se você for lendo o capítulo 1, quando chega no capítulo 40, no versículo 43, ele diz lá, ó, no dia seguinte. Que dia é esse? Quarto dia. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia e achou Filipe e disse: segue-me. Então aqui ele já está falando o quê? De 4 dias. Também se referindo a Gênesis capítulo 1. E você vai lendo, né? Aí ele fala da história de Natanael. Quando chega no capítulo 2, uma coisa muito interessante acontece. Olha o capítulo 2 como começa. Ao terceiro dia, fizeram-se o quê? Uma bodas. Então, quantos dias tem aqui? Se já se passaram 4 dias, e quando começa o capítulo 2, ele fala ao terceiro dia, então, completando aqui 4 dias mais 3, 7. Então, no 7º dia, haverá o quê? Um casamento, uma bodas. Então, ele está nos apontando para o dia do casamento de Jesus com a sua noiva. E que dia é esse? É o 7º dia, é o milênio de Cristo. Como eu disse, diferente do que algumas teorias dizem que a boda do Cordeiro será 7 anos, no período da grande tribulação, que Cristo vai vir antes da grande tribulação e leva a igreja para o céu, que ali haverá bodas do Cordeiro. Perceba que isso não procede. A bodas do Cordeiro procede o quê? Vai acontecer no milênio, nos 1000 anos de descanso, os 1000 anos de festa, nos 1000 anos de casamento de Jesus com a sua igreja. No Antigo Testamento, diz que o homem, quando ele casava, ele tinha que ficar 1 ano sem ir à guerra. Então, quando ele entrava num casamento, ele ficaria 1 ano sem ir à guerra. Então, é Deus também dando uma tipologia de que nesse ano que esse homem casava, seria o quê? 1000 anos. Então ele ficaria 1 ano se referindo a 1000 anos, tipificando 1000 anos. E neste dia também, que é o 7º dia, também vai haver o quê? A habitação de Deus com os homens, que é a festa dos tabernáculos. Mas uma coisa interessante é que se você continuar lendo no capítulo 2, depois da bodas de Caná da Galileia, um casamento, que Cristo ele transforma a água em vinho. Ou seja, o vinho significa alegria, regozijo, aonde Jesus vai trazer alegria para sua noiva. Porque um dia de casamento é um dia de alegria, é um dia de regozijo. Se você for caminhando mais à frente no capítulo 2 de João, lá a partir do versículo 13, estava aproximando a festa da Páscoa, ele derruba tudo ali, e fica muito chateado com aquela situação ali, derruba as mesas ali, que as pessoas vendendo, todas aquelas coisas todas, fazendo um comércio, ele derruba tudo ali, e os fariseus perguntam: por que você está fazendo isso? Por que autoridade você faz isso? Nos dê um sinal de que isso que você está fazendo é certo. E ele fala: ó, derruba esse templo aqui, que em 3 dias eu reconstruirei. E eles falaram assim: poxa, isso aqui foi construído em 46 anos, como é que em 3 dias você vai reedificar isso aqui? E ele fala que, está falando o quê? Do corpo dele, que em 3 dias ele edificaria o seu corpo, ele construiria um novo templo. Então, aquilo ali também se refere ao quê? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, se refere às festas das primícias, ele ressuscitou nas primícias. Mas também se refere ao seu corpo, a igreja também, que vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse terceiro dia se refere a partir do momento ali que Jesus estava no 4º milênio, então haveria mais 2 milênios, ou seja, 2 dias, que no terceiro milênio, no terceiro dia, a igreja ia ressuscitar. A igreja ia ser o quê? Ressuscitar para edificação de maneira plena do templo do nosso Deus.
Então, aqui se refere que ao terceiro dia, ao terceiro milênio, o povo, o templo de Deus ia ser edificado, que Deus ia morar com o seu povo, porque nós somos o templo de Deus somos nós somos o santuário de Deus. Na Bíblia diz que somos pedras vivas e Jesus é a pedra principal. Nós somos o quê? Pedras vivas. A igreja são pedras dessa construção e Jesus é a pedra principal. Então, quando se fala de templo, está falando o quê? De nós, porque o desejo de Deus é habitar no seu templo, que somos nós. Então, a igreja hoje pode se reunir em qualquer lugar, nas cavernas, nas praças, nos lugares, de qualquer lugar, porque aonde ela se reúne, ali se forma a casa de Deus, ali se forma o templo de Deus. E quando Deus ele leva o seu povo para o milênio, ali ele está falando da habitação de Deus de maneira plena no seu templo, na sua casa, o casamento de Cristo com a sua noiva. Então Deus habita no meio do seu povo, que vai habitar de maneira plena no milênio. E uma coisa assim muito legal, muito interessante, é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31, 32, ele fala que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher e formarão uma só carne. E o apóstolo Paulo fala assim: grande é este mistério, digo, de Cristo com a sua igreja. Então ele está querendo apontar o quê? Para o dia da criação, para lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que quando Deus cria Adão e Eva, ele faz a tipologia de Jesus com a sua igreja, o seu corpo. Então quando Deus cria Adão, a sua imagem e semelhança, porque o pai, ele gera o filho, ele gerou o filho. Então, para ele promete uma terra para o seu filho, que é a terra prometida, que é o milênio. Então, ele promete essa terra e promete uma noiva. Ele dá Eva para Adão. E como é que ele cria Eva? Ele faz Adão cair num profundo sono e ele tira da costela de Adão a sua noiva, que é Eva. E o que isso tipifica? Tipifica que Eva sairia da costela de Adão. Ou seja, a igreja sairia do corpo de Cristo, da costela de Cristo. E tipifica o quê? Que a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Deus, ele fez Adão adormecer. Então, quando Adão estava dormindo, ele abriu a costela de Adão, tirou da costela de Adão Eva e colocou para Adão a sua esposa, sua mulher, a sua noiva. Isso tipifica a igreja. Jesus tipifica, Adão tipifica Jesus e Eva tipifica a igreja. Quando Adão ele dorme, significa o quê? Que Jesus ele morreu. Porque os santos, quando o santo morre, os filhos de Deus morrem, ele não morre, ele está dormindo. Então, Jesus ele morre na cruz, ali está tipificando o quê? Que ele dorme. E ao dormir, Deus vai lá e tira da costela a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Então, a igreja se refere o quê? Ao corpo de Cristo. Eva tipifica a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa muito interessante é que quando Deus tira Eva da costela de Adão, por que da costela? Porque costela é a estrutura do homem. E quantas costelas tem um ser humano? Tem 12 costelas. Então isso é algo profético. Por quê? Porque se refere às 12 tribos de Israel, casa de Judá e casa de Israel, povo judeu e povo gentios, que é a igreja do nosso Senhor, que é o corpo de Cristo, unidos a um só cabeça, que é Jesus Cristo.